Embora seja impossível estimar com precisão o tempo adequado de estudos para se conquistar a primeira aprovação em um concurso público, essa questão é uma dúvida muito comum entre os estudantes. Hoje nós abordaremos um dos temas mais intrigantes e desafiadores na preparação para concursos públicos: o tempo diário de estudos e o tempo que leva até a primeira aprovação. Qual é a quantidade de horas diárias de estudos que são necessárias para ser aprovado em um concurso? Na verdade, não existe uma resposta exata para essa pergunta. Ela pode ser influenciada por uma série de fatores, porém, entre eles nós podemos destacar principalmente o nível de dificuldade do concurso e a quantidade de matérias a serem estudadas. Embora muitos estudantes tenham a ideia fixa de que devemos estudar no mínimo 2 horas por dia para ser aprovado, na prática, a coisa não funciona bem assim. Existem ainda os casos de estudantes que assistem a 4 horas de aula no cursinho preparatório, depois passam umas 2 horas estudando em grupo, para por fim realizar 2 horas de estudo individual, considerando que nesse período ainda estão inseridas as pausas para o café, o lanche, as idas ao banheiro e até mesmo o descanso. E se formos calcular as horas efetivas de estudo ou horas líquidas de estudo, como alguns gostam de classificar, esse tempo pode chegar no máximo a 2 ou 3 horas. O fato é que a sua maior preocupação deve estar na qualidade das suas horas de estudo e não na quantidade de horas por si só. Obviamente, quanto mais tempo disponível você tiver para estudar e aproveitá-lo de forma produtiva, é melhor para você. Eu sou o Pablo Amorim, eu sou o mestre em concursos do Dicas Curtas. E semanalmente eu trago aqui nesse podcast várias dicas, várias informações para ajudar você a ter alta performance nos estudos e conquistar a sua aprovação mais rápido em um concurso público. Então, para que você não perca nenhuma dica e fique atualizado com todas as informações que eu estarei compartilhando aqui, basta assinar o podcast e acompanhar todas as semanas o mestre em concursos públicos do Dicas Curtas. Agora, vamos ao que interessa. As melhores dicas para você passar nos concursos públicos. Acelere sua aprovação com mais um episódio inédito do Mestre em Concursos. É difícil estabelecer uma quantidade ideal de horas de estudo sem considerar as particularidades individuais de cada estudante. Existem pessoas que trabalham, alguns frequentam a academia, têm seus compromissos religiosos, compromissos sociais. Um aspecto também importante é a questão do estudante ser casado ou não, se tem filhos. E perceba que todas essas circunstâncias têm a sua influência direta no tempo disponível para estudar. Cada uma dessas atividades ou características consomem uma certa quantidade de tempo todos os dias. Apesar de ser unânime que, se você tomar a decisão de começar a estudar e estudar de forma massiva, será preciso abrir mão de muita coisa. Não significa que você deve abandonar em definitivo a sua vida pessoal, seu convívio familiar, momentos de lazer, não é isso. Mas você terá que priorizar algumas atividades em detrimento de outras, principalmente se o seu tempo é escasso. A verdade é que não dá simplesmente para deixar de ser pai, deixar de ser mãe, marido, esposa, só porque você decidiu começar a estudar. Deixar de viver para estudar é uma atitude radical e pode ter consequências. Eu não recomendo essa prática, porém há quem defenda e eu respeito. O ideal é que você encontre um ponto de equilíbrio com planejamento e organização. Eu aprendi com um dos meus mentores, o William Douglas, que é um dos maiores especialistas em preparação para concurso do Brasil, que não existe uma quantidade máxima nem mínima de horas de estudo por dia. Você deve estudar o máximo que você conseguir, com um mínimo aceitável de qualidade nos estudos, mantendo o equilíbrio entre todas as áreas da sua vida. Obviamente, quanto mais tempo você tiver para estudar, melhor para você. E não são raros os casos de pessoas que trabalham e estudam para concurso. Isso também afeta a quantidade de horas que você tem para estudar. A verdade é que a grande maioria não tem como abrir mão do trabalho para ficar só estudando, sem prazo certo para ser aprovado. O ideal é sempre fazer o seu tempo disponível para estudar render o máximo. Existe uma técnica chamada de sistema de progressão dos estudos, e ela funciona de forma muito similar a quando somos iniciantes em uma academia para praticar musculação. Quando nós começamos a malhar, o professor sempre nos pergunta se estamos praticando alguma atividade física, se estamos levando uma vida sedentária, e nós sempre começamos com uma série de exercícios bem tranquila, com peso leve, com poucas repetições. E à medida que nós vamos superando essa carga mais leve, o professor aumenta o peso e também a quantidade de repetições. E se você continuar mantendo o ritmo, chegará o tempo em que você passará a executar exercícios mais avançados com aparelhos mais pesados. Dessa maneira você progride de forma gradual.
Da mesma forma, você deve conduzir os seus estudos. Se você nunca estudou, comece aos poucos, acostume-se a se concentrar na leitura, resolver questões, vá aumentando o seu tempo de estudo diários até o máximo que você consiga manter um alto nível de produtividade. E, além disso, você pode começar pelas matérias mais fáceis para você. Conforme você for aprendendo a estudar, parta para as matérias mais complexas. Você deve começar os seus estudos com o máximo de antecedência possível, antes mesmo da data de publicação do edital. Crie um cronograma de estudo semanal até o lançamento do edital. E depois que ele for publicado, busque informações sobre a banca organizadora, analisando editais e provas anteriores para se acostumar com o seu estilo. E quando se fala no tempo que falta até a data da prova, poucas coisas são mais importantes do que manter a consistência nos estudos. Não importa se você tem muito ou tem pouco tempo para estudar todos os dias, mas sim se você caminha na direção correta. E o seu norte é o edital do concurso, que deve ser lido com toda atenção. Ele mostra as matérias que serão cobradas na prova, mostra o estilo de prova, se é prova certo ou errado, se é prova de múltipla escolha. Ele mostra também a quantidade de questões e o tempo de prova. Faça o seu roteiro de estudos baseando-se nessas informações, monte seu cronograma e anote uma planilha ou até mesmo em uma agenda, fazendo um controle preferencialmente semanal. Manter o contato constante com esse planejamento vai dar a você uma melhor percepção de como será a sua semana, em termos de compromisso de estudo, e vai te ajudar a organizar o seu tempo. Importante que você assuma o compromisso consigo mesmo. Não vai funcionar se você não levar a sério. Use o seu tempo com responsabilidade e com seriedade. E lembre-se, tempo de estudos é para estudar e não é para navegar na internet, usar redes sociais ou até mesmo para ir ao banheiro. Para isso existem os momentos apropriados e os intervalos de estudo. Você pode reservar um tempo para usar redes sociais, para outras tarefas do seu dia, sem se esquecer de que tudo é uma questão de prioridades. Eu costumo colocar alarmes no meu celular de momentos importantes que exijam atitude, que exijam concentração para atingir determinado objetivo. Geralmente eu programo 3 alarmes com o seguinte título: eu estou me ocupando ou produzindo? Esses alarmes me fazem refletir em como eu estou usando o tempo que eu reservei para aquela tarefa tão importante para mim. Você quer ir além do conteúdo desse podcast e acelerar ainda mais a sua aprovação? Eu preparei um guia de estudos exclusivo que mostra as 5 dicas comprovadas para passar em concursos e que vai te ajudar a estudar da maneira correta para buscar a sua aprovação mais rápido no concurso dos seus sonhos. Para ter acesso a esse material exclusivo, acesse o meu site www.centropreparatório.com.br e faça o download totalmente gratuito. O link vai estar na descrição desse episódio. Agora é hora de resumir tudo o que nós aprendemos hoje. E nesse episódio nós aprendemos qual é o tempo de estudos adequado para passar em um concurso. Além disso, nós vimos também que esse tempo não é engessado e varia de estudante para estudante, portanto não existe uma resposta exata nem uma fórmula secreta para essa situação, pois cada um tem as suas próprias particularidades e compromissos individuais. E nós falamos também sobre 3 pontos importantes e que devem ser considerados na hora de definir o seu tempo de estudos. O primeiro deles diz respeito à questão de conciliar os estudos e a sua vida pessoal. Você aprendeu que essa questão é impactada diretamente pela sua rotina diária, ou seja, como você usa o seu tempo no decorrer do seu dia. Além disso, existem questões importantes a serem consideradas, como o fato de você trabalhar, se você é casado ou não, ou ainda se você possui filhos. Nós vimos que você não precisa abandonar em definitivo a sua vida pessoal, mas sim priorizar as suas atividades para conseguir tempo para estudar, estudando o máximo de tempo que você puder, com um mínimo de produtividade e de qualidade de vida aceitáveis. A chave é o equilíbrio. O segundo ponto que você aprendeu foi como implementar um sistema de progressão dos estudos. Ou seja, se você não está acostumado a uma rotina intensa de estudos, o ideal é começar devagar e ir aumentando seu tempo de estudos gradativamente. Nós fizemos um comparativo com a academia. O ideal é começar a malhar com pouco peso, com menos repetições. E à medida que você for se acostumando, você vai aumentando o peso dos exercícios e também o grau de intensidade. Por fim, no último passo, nós vimos a importância de fazer um roteiro de estudos com dicas práticas e fáceis de serem implementadas. Você aprendeu que deve verificar alguns aspectos importantes antes de fazer o seu roteiro de estudos.
Sejam eles quanto tempo falta até a data da sua prova, análise do edital e manter a consistência nos estudos. Assim você consegue aumentar as suas chances de aprovação dia após dia. Espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Curta, comente, compartilhe, deixe sua avaliação no iTunes para que esse conteúdo chegue cada vez mais longe, ajudando mais e mais pessoas a serem aprovadas em um concurso público. Caso você fique com alguma dúvida, procura lá no grupo do Mestre em Concurso no Facebook, pois eu estarei à sua disposição para esclarecer todas elas. Assine esse podcast no seu dispositivo Apple, através do aplicativo Podcast, ou no seu dispositivo Android, usando o aplicativo de podcast de sua preferência, e claro, também através do Spotify e do Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. Conheça também o nosso time de experts através do nosso site www.dicascurtas.com.br. Até a próxima semana! Esse foi mais um episódio do Mestre em Concursos. Visite www.dicascurtas.com.br para conhecer nossos outros experts. Dicas curtas, dicas rápidas e fáceis de consumir.